Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui em mais uma resenha literária em algum lugar do jardim, porque traz o pressuposto de que toda casa sem livros é como um jardim sem flores. Então, a cada semana, em algum lugar do meu jardim, ou seja, da minha biblioteca, da minha estante espírita, trazemos aqui uma obra à guisa de indicação. E no segundo momento, também estará aqui conosco Silvio Mariano, pesquisador, documentarista espírita, presidente do Núcleo Espírita Jesus no Lar, aqui do Recife, que também trará uma obra da sua biblioteca, da sua estante espírita, e é um momento de conversa agradável também sobre as coisas e os fatos da doutrina espírita e do movimento espírita também. Então, vamos orar. Pedimos a Jesus nesse momento que abençoe a nossa noite, o nosso programa, e que possamos levar ao público que nos assiste a indicação de qualidade, sempre procurando trazer a mensagem dos céus, dos espíritos superiores à Terra, através da mediunidade séria, ou, outro tanto, também trazer a mensagem dos grandes escritores, dos grandes idealistas, como é o caso da noite de hoje, com a bênção de Jesus e a permissão de Deus. Então, pedindo permissão a Jesus, iniciamos o nosso programa, mais um resenha literária. Pessoal, e eu trago do meu jardim essa verdadeira flor, essa pérola da literatura espírita, o Fenômeno Espírita de Gabriel Delany. O Fenômeno Espírita de Gabriel Delany, uma obra notável, onde Delany se debruça sobre o fenômeno psíquico desde a antiguidade e a idade moderna, e onde ele vai desvendar a força psíquica através desses grandes médios, mas também a inteligência por trás dessa força psíquica, que é o mundo espiritual subjacente à Terra, né, que se faz presente através da sua população, dos seus habitantes, promovendo toda essa fenomenologia. O querido Gabriel Delany, ele dá um depoimento aqui que eu concordo em gênero, número e grau. Vejam bem, para mim é indispensável, condição sine qua non, o devido entendimento de que o Espiritismo é, sim, uma doutrina de tríplice aspecto: ciência, filosofia e religião. Agora, sendo uma doutrina de tríplice aspecto, aquele triângulo de forças espirituais, que outro dia vimos aqui na entrevista com o César Perry de Carvalho, esse triângulo de Emmanuel, né? Então, na obra O Consolador, triângulo de forças espirituais, cujo vértice superior é o vértice da religiosidade. Né? Mas o que é que o querido Gabriel Delany vem nos dizer? Né? Que o espiritismo ou será científico ou não sobreviverá. A afirmativa dele aqui no Fenômeno Espírita, né? Ou será científico ou não sobreviverá. Concordo em gênero, número e grau. Porque são três pilotis. Você não pode, não é? Então, nesse grande andaime espírita, né? Esses três pilotis, ciência, filosofia, religião, você não pode arrancar qualquer um, nem a filosofia, que busca, indaga, questiona, vai atrás da verdade, nem a religião, essa religação da criatura com o Criador, mas nem tampouco a ciência que experimenta, a ciência também que busca a verdade através dos fatos, da experimentação, aliás, como tão bem fez Allan Kardec. Então, toda a obra de Delany é um hino de respeito e amor à ciência espírita. E o fenômeno espírita não fica atrás. Tá? O Gabriel Delany se debruça sobre uma fenomenologia imensa, e que podemos dizer, hoje se fala tanto, pessoal, né?
Não, porque está perto o momento do espírito ser provado, né? Meu Deus do céu, para mim o espírito está mais do que provado, né? Há mais de século, né? Então, todas as experiências estudadas por Delane, por Bolzano, por Sir William Crookes, as experiências com Kate King, né? Então, pelo amor de Deus, para mim a ciência já provou o espírito, porque foram homens que foram Nobel, né? De química, de física, como no caso do querido William Crookes, né? Charles Richer, Nobel de Medicina, né? Então, as experiências com César Lombroso, grandes nomes, grandes vates da ciência, né? Comprovaram a imortalidade da alma. Então, espera mais o quê? Ciência vai provar mais o quê? Meu Deus do céu, a ciência já comprovou o espírito há muito tempo. Agora é necessário ter olhos de ver, ouvidos de ouvir, ou seja, em linguagem odierna, ter honestidade intelectual para admitir a realidade do espírito imortal. Né? Pessoal, então é isso. Vamos entrar agora, conversar com o querido Silvio Mariano e saber o que é que o Silvio nos traz na noite de hoje, né? Para gáudio de todos nós. Então, um minutinho, vou entrar aqui na nossa sala para conversar com o Silvio Mariano, trazer Silvio aqui para a nossa sala, né? Pronto, meus queridos amigos e irmãos, já estou aqui na companhia do meu amigo Silvio Mariano. Silvio, querido, boa noite. Qual é a surpresa que você nos traz na noite de hoje, Silvio? Boa noite, Bruno. Boa noite, meus os amigos que nos acompanham. O que eu trago na noite de hoje é um trabalho de um grande espírito, Antônio de Souza Lucena, pioneiros de uma nova era, espíritas do Brasil. Então, é um trabalho de várias biografias e de um trabalho assim que eu acho muito importante para todos nós. É importantíssimo mesmo, Silvio. O autor, Antônio de Souza Lucena, é pernambucano, né? Me diga uma coisa, você conheceu em algum momento da tua trajetória o Antônio de Souza Lucena? Olha, Bruno, eu conheci, teve um evento aqui no Centro de Convenções, ele estava presente. E como eu já tinha visto alguns livros dele, independente desse de biografia, ele começou conversando comigo e era uma conversa agradável. Era uma pessoa com um bom pernambucano, muito alegre, muita vontade. Aí ele depois me perguntou se eu podia deixar ele lá no centro da cidade. Aí, então estava eu, minha esposa, a gente veio no carro conversando. Ele era fotógrafo profissional e lidou muito com. Ele tornou-se um desses bons espíritas, muito ligado à parte assim, de pesquisas. Dizem que ele tem um grande acervo, aqui, talvez um excelente acervo de pesquisas bibliográficas. E ele começou conversando comigo, informou que tinha, na época, feito até um museu espírita lá em Brasília. Eu tenho uma dúvida, se parece que ele já estava em Brasília. E ele até falou assim, meio entristecido, que não sabia até onde é que andava esse museu. Porque você sabe que é muito comum, principalmente no movimento espírita, e eu vejo aí nas suas palestras com o Klein, dessa parte de documentação, se guardar. Lúcia Loureira também tem essa preocupação. Então, às vezes, eu me lembro que o nosso grande amigo Edson Caldeira ele disse que lá na época encontrou um bocado de fotografias antigas, lá da federação, que estava no lixo, como se fosse alguém achou que, por ser velha, não tinha um devido mérito. Então, realmente, o Antônio Lucena, eu depois eu vi e li alguma coisa, como foi que ele entrou no Espiritismo, começou feito uma obsessão da família dele, e ele vai, nós já sabemos a história. A pessoa vai,
e quer se ver livre da obsessão para exatamente se afastar do espiritismo. É uma coisa impressionante. Como o obsessor tem esse poder, muitas vezes, a pessoa chega na casa espírita, é curada de uma obsessão. Eu conheço vários que isso é muito comum em Jesus no lar. A pessoa vem, quase jogando pedra nas pessoas, melhora, quando melhora, tempo que é fulano, tomou outro rumo. Mas isso faz parte, vamos dizer, a história faz parte do show. E as casas espíritas devem estar sempre preparadas, tá de portas abertas e servindo, porque o próprio André Luiz diz que o espírita serve e passa. Não precisa estar cobrando, você, que a pessoa, porque foi curada ou porque melhorou, que fique vinculado, não existe nada disso. Então, o nosso amigo Antônio Lucena é uma história muito interessante. Nesse livro aqui, Pioneiro de uma Nova Era, ele faz uma quantidade grande de, acho que umas 40, Zilda Gama, Oscar Ferreira Carneiro, Carmino Mirabelli. Então, Antônio Lima, então, você sabe que Antônio Lima foi um grande escritor de edições da FEB. Então, veja bem, eu estou lendo personagem que já desencarnou mais de 50 anos. Se não tivesse a biografia, como é que a gente ia saber? Então, esse trabalho é necessário. Além de necessário, é um trabalho sacrificial, porque é pouco reconhecido. É feito o trabalho dos pesquisadores, que normalmente levam um trabalho sobre uma pesquisa, sobre como nós temos aí a Gênese, sobre o céu e o inferno, pesquisando, e às vezes não, publicam um opúsculo, um livro, e não tem essa demanda, vamos dizer assim, que era tão necessária, porque a pessoa muitas vezes se vincula muito mais a romance, e normalmente é o seguinte, o espírita são poucos que gostam de ler. A parte feminina gosta muito de romance. Aí compra, não estou desmerecendo os romances, porque Paulo Estevam é um romance. Mas tem muitos conteúdos aí de bagagem do Ernesto Bozano que precisa ser lido, compilado, estudados, e que normalmente as pessoas não valorizam. A gente veja aqui uma questão, muitas vezes, eu vejo aí muitas vezes no movimento reformista, falar em línguas. E isso, ele não entende que naquela época do Evangelho, em Pentecostes, que os apóstolos falaram em vários idiomas, é porque em Jerusalém vinha gente de várias comunidades. Mas ele falava, a pessoa não entendia, mas aquele que falava tinha normalmente de outro país ou de outra língua que entendia. Aí você vê muitas vezes no, nas igrejas falando palavras exóticas, sem significado nenhum, e que Ernesto Bozano vai e explica na sua obra. Não é? Silvio, meu amigo ali, você lembrou aí Antônio Lima, uma obra maravilhosa, A Caminho de Damasco, né? De Antônio Lima. Silvio, eu queria dizer aqui que eu fiquei, né, maravilhado. Você trouxe aqui um autor, semana passada, um autor sobre a obra de Juan Inês de la Cruz. Rapaz, o Otávio Paz é prêmio Nobel de Literatura, né? E foi exatamente esse livro aqui, que na hora eu não consegui localizar, o livro tem 700 páginas, colocando, dizendo que o espírito de Joana de Ângeles, nessa reencarnação no México, ela fez poemas que ainda hoje é estudado no mundo, no Japão, na Inglaterra, e de uma profundidade muito grande, não é? Então, são isso que, às vezes, o bom do espírita, eu sou tão bobo que, quando saiu esse livro que eu vi, eu mandei uma carta lá para Divaldo dizendo que tinha saído. O livro, que ele sabia. Divaldo é um viajado mundialmente, dizendo que tinha saído isso, e o Sorineu de la Cruz. E depois ele foi, o Divaldo informa
E esse rapaz que é Otávio da Paz, reencarnado desse século, no século de Joana Inês, ele era o confessor dela. Você Olha, veja que é uma coisa. Era um confessor, era padre, confessor de ô história. Silvio, me tira a dúvida, o nome é Otávio Paz só, né? Otávio Paz, está dando como Otávio Paz. Otávio Paz, o Prêmio Nobel de Literatura, né? Literatura, inclusive e outros prêmios também ele teve. Então, agora, depois, você vê, eu já tenho esse livro há bastante tempo, mas como agora eu vi que é prêmio Nobel, é agora que eu vou ler com mais vagar, porque tem muito conteúdo. Porque para ele ser um prêmio Nobel, você sabe que nós não temos nenhum no Brasil, não é? Então, é essa condição de ser espírita que até isso favorece, não é? Meu amigo, eu queria saber, Silvio, a importância de você trazendo essa obra do Antônio de Souza Lucena, como você vê a importância de se biografar os grandes espíritas do Brasil, mas não só do Brasil. Aqui de Pernambuco, a gente teve esforços de biografias aqui de Pernambuco, Silvio. Olha, teve, inclusive, aqui de nossa querida amiga Marlene Gonçalves Pereira, que Conheço ela pessoalmente Marlene, viu, Silvio? Esse pessoalmente, ela é lá do Vicente de Paulo, da Iputinga. ela disse que estava fazendo o segundo volume da história de Pernambuco, que ela pediu dados de seu Alfredo. Quer dizer, não é importante, inclusive, que na época as pessoas vão assim, colaborassem, os familiares. Aqui mesmo nesse livro tem um médium Zé Bedô, o nosso amigo doutor Pinheiro Ramos, que foi diretor lá de Jesus no Lar. Então, não é, pai? João Batista da Luz e outros. Então, eu sou fã de biografia, porque eu acho o seguinte, a biografia de uma maneira geral, porque você muitas vezes, as biografias tiram muito ensinamento para você próprio, por questões de pessoas que tiveram dificuldade na vida e não foi impedimento para o seu crescimento. Então, você vê isso até na história, sem ser do Espiritismo, eu também gosto. Para você ver o que é pessoa na época que fizeram alguns trabalhos, você dá uma conclusão. Eu gosto muito de biografia, acho muito importante. Silvio, meu amigo, me diga uma coisa, você, quando fez a pesquisa para fazer a obra sobre Jesus no Lar, né, ali tem muitos elementos biográficos, né, de Alfredo Azevedo, Dona Anaíde, todos ali, né? Claro, eu já sei, a gente já falou aqui, você teve a colaboração imensa, né, de Lúcia Loureiro, né? Então, até a capa da obra. Mas nessas questões dos elementos biográficos, né? Alguém aqui da terrinha de Pernambuco, alguém te ajudou também na feitura da obra? Olha, me ajudou e me ajudou demais. Eu tenho uma pessoa que eu considero hoje como amigo, André Sintra. Ele é um empresário, tem uma loja aqui no pátio, ligada à gráfica, parte gráfica. E, na época, eu completamente perdido, porque me deram o endereço de um local que podia fazer o livro. Aí eu fui, cheguei lá, o negócio está fechado, não entendia. Aí eu fui tirar uma xerox e perguntei, "Olha, vocês aqui fazem um opúsculozinho?" Aí o rapaz disse, olha, se a depender, um funcionário. Aí, se a depender, o senhor vem aqui para a gente ver se é possível. Mas nesse meio tempo, você sabe que negócio de gráfica tem outra linguagem, a linguagem, vamos dizer assim, de informática própria para a edição do livro. Que isso aí, o PhD é Lúcia Loureiro, o filho dela e a família dela, que já sabe que publica um livro, já manda tudo pronto. Aí eu fui falar com o dono, o André Sintra, expliquei a ele da minha dificuldade. Aí ele disse, não, Silvio, eu sempre tive no íntimo, que eu comecei, ele disse que começou a mim lá no Chico Xavier, eu sempre, vamos dizer assim, tive vontade de publicar o Opúsculo. E esse, como eu sempre no íntimo eu tive isso, esse de Jesus no Lar vai ser um desafio para mim. Aí ele começou mantendo contato, que aí podia cortar,
fazer capa, porque a gente pensa que é uma coisa simples, mas tem técnicas especiais. Meu amigo, ele fez o livro, nós já editamos 500 exemplares, ele teve a gentileza até, inclusive, de doar algum desses exemplares. Não, você não precisa pagar, não, eu estou dando presente para Jesus no lar. E quando foi agora recentemente, eu procurei ele, porque ele também publica meu jornalzinho lá de Jesus no lar, jornalzinho em A4. Todo mês, de 2 em 2 meses nós publicamos. Então, muito bem feito, rápido. Essa história que às vezes eu mandava uma fazer jornal, entrega hoje, entrega amanhã, faltou papel, faltou isso. O ele disse aí, eu entrego isso amanhã, é amanhã mesmo. E pede mil e uma desculpas, e na hora que tem dificuldade, se eu vou lá em Jesus no lar levar. Então, André Sintra, ele diz que Jesus no lar abriu os horizontes, e agora, livros grandes não, mas o opus que ele está fazendo. É uma pessoa dedicada. Ele disse que fazia isso em relação à doutrina, porque ele tinha um grande carinho, porque ele chegou, como todos nós, com algumas dificuldades, e o Espiritismo deu a paz de espírito que ele precisava, e, ao mesmo tempo, ele se considera uma pessoa feliz e integrada. Então, com isso, eu fico feliz que ele resolveu o problema de Jesus no lar e abriu assim outro horizonte. E agora ele diz que pode fazer opúsculo, livro de 50 e poucas páginas, 70 e poucas páginas. Quem sabe que tem a estrutura. Você vai fazer um livro de 2.000 impressões, aí logo tem uma gráfica maior. Mas para fazer um opúsculo de números menores, ele está disponibilizando, e principalmente se for alguma coisa para os espíritas, eu tenho certeza que o coração dele abre e, em termos de preço, ele faz o que for possível, que é um homem altruísta. Ok, Silvio. Olhe, e eu sempre recebo, quando eu vou do Jesus no Lar, o jornalzinho realmente muito bem feito. Toda a programação da casa também está no jornal, né? Então, parabéns, meu amigo André Sintra. Fica o registro aqui. Silvio Mariano, você falando nessa colaboração que você teve, do André, da Lúcia Loureiro, né? O querido historiador Luciano Clay Filho, né? Que a gente tem um programa Bezerra de Menezes, o Kardec brasileiro, aos domingos. Silvio, eu queria saber sua opinião. E você, ainda bem, você busca colaboração, né? As pessoas às vezes fazem biografias, Silvio, e colocam ali dentro da biografia muita licença poética, né? Muita, ao ponto de você ter dificuldade de saber o que é verossímil e o que é inverossímil, né? Por isso que o Luciano Clay ele pede, se possível, quem fizer biografia, busque o apoio de um historiador. Se for historiador espírita, melhor ainda, né? Mas busque o apoio de um historiador, né? Você acha isso? Você fez isso com a Lúcia Loureiro, né? Olha, é o seguinte, o Luciano Klein é uma pessoa especial e eu estou de comum acordo com o que ele diz. Porque, por exemplo, olha, são essas dificuldades que é normal em todos nós. Por exemplo, é, nos romances de Emmanuel, a federação contratou historiadores para saber se efetivamente aqueles dados sobre Roma existiam, não existiam, para não chegar ao ridículo. Você imagina a federação publicar um Paulo Estevam e dizer que aquilo não existe e a palavra. Então, olha, eu aprendi tanto com esse pequeno opúsculo, porque é o seguinte, começa da correção gráfica do português. E não é coisa simples, não. A pessoa se acha. E às vezes você vai dizer a uma pessoa, diz, olha, você precisa melhorar. A pessoa fica, vamos dizer, sentindo mal, achando que a pessoa está degrinindo a pessoa. Mas a gente tem que lembrar que o Rui Barbosa, o revisor dele era Guilherme Ribeiro. Estou com o Luciano Klein. Uma outra coisa aqui que eu vi, por exemplo, eu tenho aquele livro de Canuto de Abreu, que era falando sobre o livro dos Espíritos, sua tradução histórica e lendária. Eu lembrava, e para mim era um documento real, porque
por falta de amadurecimento. Mas é uma coisa lendária, não está dizendo ali que houve aquilo. Aí quem me chamou a atenção? O próprio aí, os debates, Klein, o nosso amigo Luiz, Jorge. Então, porque são pessoas estudiosas e pessoas que estão em cima da notícia. Então, normalmente, havia, mas vai se estruturando. Você veja, quanta coisa. Agora a gente tirou o chapéu daqueles que fizeram. Allan Kardec, de Ivan Tuil de Freitas. Quanta coisa depois, atualmente, com essas cartas e outras informações. Aí não está degrinindo, não. Ele só tinha Ivan Tuil de Freitas, que fez o livro a biografia de Allan Kardec, vai ter que sofrer uma alteração, um ajuste, mas não é desmerecendo aqueles pesquisadores do passado. Então, a gente tem que ver isso. Olha, isso aqui, para mim, está sendo uma grande escola, esses nossos encontros. Primeiro que você me obriga a ler mais e rápido. E eu fico, às vezes, será que eu já comentei esse tema? E você, Silvio, olha, esse tema você já comentou. Então, mas isso faz parte da maneira de que a gente tem que deixar Luciano Klein, depois dessa biografia de Bezerra, mas uma pessoa fazer um livro de 1.200 páginas, 30 anos escrevendo, não é? Então, aí tem que dar o chapéu, concordo com ele, em gênero e grau. Bom, eu só queria dizer aqui que quando eu coloco que o Silvio, aqui em Recife, é um pesquisador e um documentarista, né? Pessoal, mas não é livro somente. Quem visitar Silvio e tiver interesse, agora pouca gente tem interesse, né, Silvio? Olha, o Silvio me levou lá para a biblioteca lá de Jesus no Lar. Silvio tem pastas e pastas de documentos, né? E aquilo ali é um repositório. Eu vou dizer uma coisa, Silvio, eu me preocupo até, veja bem, eu e você, vou colocar os dois, né? Você vai desencarnar, eu vou desencarnar. Seria bom que tivesse pessoas interessadas, né, na memória do Espiritismo. O Silvio tem um acervo que ninguém em Pernambuco tem. Programas transcritos no papel, programas radiofônicos aqui, programas espíritas de décadas. Pelo amor de Deus, já, Silvio. Falta mais interesse, né? Ainda bem que toda essa documentação dos programas da Rádio Olinda está tudo nas nuvens, que eu já mandei digitalizar tudo. Mas ainda falta alguém que chegue de junto, porque eu mesmo fico sozinho num ninho, porque não chega assim alguém para... Mesmo lá de Jesus lá, de entrar no diálogo, ô Silvio, eu sempre tive, e graças a essa preocupação, foi que saiu esse opúsculozinho de Jesus no Lar, para não se perder. É um negócio, rapaz, né? É triste, mas é verdade. Meu amigo, é pouca gente. Eu queria mandar um abraço aqui, Silvio, para uma pessoa que se interessou pelo seu livro. Ele vai ter, em algum momento, ele vai entrar em contato com você, que é uma pessoa que se debruça sobre a história há muito tempo do Espiritismo aqui em Pernambuco, que é o Damocles Aurélio, né, do Lampadário Espírita, né, um jornal muito bom aqui, né, uma publicação que é reconhecida até pelos autores espíritas clássicos lá do Vanderlei, né? E ele andou me procurando, ele vai entrar em contato com você. Então, tudo isso é iniciativa de Silvio, né? Sozinho, preservando a memória de um pedaço, né? Eu queria muito, e aqui não vai nenhuma crítica, os amigos da Federação Espírita Pernambucana devia ter ali um departamento de memória, Silvio, mas não tem. Vai desencarnando esses grandes homens junto, seu Júlio Alves, Gomes Vicente, né? Valdeir Tadeu, Médici Caldeira, e não tem a memória do movimento espírita. Não tem uma fita de vídeo, que eu só me arrependo, que era muito amigo de seu Gomes e poderia ter gravado alguma coisa com ele. Imaturidade da minha parte. Nosso amigo Edson Caldeira, também outro. É isso. A memória vai, a pessoa desencarna, é um arquivo vivo que leva embora as informações. Meu amigão Silvio, você faz a prece aí. Que programa macho de hoje, viu? Então, vamos elevar nosso pensamento a Deus,
para que Ele nos abençoe e dê estímulos a outros que fazem parte do movimento para esse grande trabalho que é da história do Espiritismo, que nós precisamos, nós vamos passar e a história precisa ficar preservada. Mas sabemos que já teve mais distante e que a espiritualidade cada vez mais há de trabalhar para que novas pessoas dediquem essa bela tarefa que é da pesquisa e que as instituições espíritas continuem cada vez mais fazendo o que deve, que é o pronto-socorro dos céus aqui na terra e o cristianismo redivivo. Que assim seja. Bem, pessoal, semana que vem, quarta-feira, sempre às 20 horas, estaremos aqui com a resenha literária, sempre com Silvio Mariano. Como sempre faço, dedico o programa à minha mãe Eva. Mamãe, um beijo, te amo, cada vez mais, sempre, sempre. Silvio Mariano, grande documentarista, um abraço, Silvio. Até semana que vem. Tchau.